Meditações no Evangelho de Lucas, 16º dia. Jesus encontrado entre os doutores. Lucas 2, 41 a 52. Esses versículos sempre devem ser de grande interesse para o leitor da Bíblia. Registram o único fato que conhecemos da vida do Senhor Jesus no período compreendido entre seu nascimento e o início de seu ministério. Quantas coisas os crentes gostariam de saber sobre os acontecimentos desses 30 anos, sobre a história cotidiana daquele lar de Nazaré. Porém, não devemos duvidar do fato de que há sabedoria no silêncio imposto pelas Escrituras quanto a esse assunto. Se nos fosse necessário saber mais nos teria sido revelado. Inicialmente, aprendemos com essa passagem uma lição para todos os casais. Nós a encontramos na conduta aqui descrita de José e Maria. É dito que, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Honravam as ordenanças de Deus com regularidade e faziam isso juntos. A distância entre Nazaré e Jerusalém era considerável. A viagem era, sem dúvida, difícil e cansativa para as pessoas pobres, que eram desprovidas de meios de transporte. Ausentar-se do lar por 10 ou 15 dias representava uma despesa considerável, mas o Senhor dera a Israel uma ordem e José e Maria decidiram obedecer à risca. Deus estabeleceu essa ordenança visando ao bem-estar espiritual deles. Portanto, eles decidiram obedecer e faziam juntos tudo que diz respeito a observar a Páscoa. Ao subirem para a festa, iam lado a lado. Essa deve ser a mesma atitude de todos os casais crentes. É seu dever prestar ajuda mútua nas coisas espirituais e encorajar um ao outro no serviço de Deus. Sem dúvida, o casamento não é um sacramento, como em vão sustenta a Igreja Católica. Todavia, o casamento é a área da vida que mais influência tem sobre a alma daqueles que o abraçam. Pode incentivá-los tanto a crescer como a regredir. Pode levá-los para bem perto do céu ou do inferno. Somos grandemente influenciados pelas pessoas com quem convivemos, sem que o percebamos. Nosso caráter é moldado por aqueles com quem passamos nosso tempo. Isso é particularmente verdadeiro com relação ao casamento. Os cônjuges estão constantemente edificando ou prejudicando a alma um do outro. Que todos os casados ou os que desejam casar-se considerem atentamente essas coisas, que decidam observar o exemplo de José e Maria, imitando-os, orem juntos, leiam a Bíblia juntos, frequentem a casa de Deus juntos e conversem um com o outro sobre as coisas espirituais. Acima de tudo, guardem-se de colocar obstáculos no caminho um do outro, no sentido de desfrutar dos meios de graça e de se encorajar mutuamente. Felizes os maridos que dizem às suas esposas o que Elcana disse a Ana: faze o que melhor te agrade. Felizes as esposas que dizem aos seus maridos o que Lia e Raquel disseram a Jacó: faze
tudo que Deus te disse. A seguir, aprendemos com essa passagem um exemplo para todos os jovens. Nós o temos na conduta do Senhor Jesus Cristo, quando foi deixado em Jerusalém aos 12 anos. Durante 4 dias esteve longe dos olhos de José e Maria. Aflitos, eles o procuraram por 3 dias, sem saber o que lhe acontecera. Quem pode imaginar a ansiedade de sua mãe ao perdê-lo? Mas onde ele finalmente foi encontrado? Não foi desperdiçando seu tempo ou fazendo traquinagens, como fazem muitos meninos de 12 anos, nem em companhia de gente fútil. Acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Assim devem ser os membros mais jovens das famílias crentes, sérios e dignos de confiança, tanto na presença como na ausência de seus pais. Devem procurar a companhia de pessoas sábias e prudentes, buscando aproveitar todas as oportunidades que lhes surgirem para o crescimento espiritual, antes que as lutas da vida lhes sobrevenham e enquanto sua mente ainda é jovem e forte. Que os jovens crentes considerem atentamente essas coisas, tomando para si o exemplo de conduta que Jesus demonstrou com apenas 12 anos. Lembrem-se de que, se já tem idade suficiente para pecar, também tem idade suficiente para andar corretamente. Se já sabem ler histórias e conversar, podem ler a palavra e orar. Lembrem-se de que são responsáveis diante de Deus, ainda que sejam jovens, e de que está escrito: Deus ouviu a voz do menino. Felizes são as famílias em que os filhos buscam cedo o Senhor e não fazem chorar os pais. Felizes os pais que, na ausência dos filhos, podem dizer: acredito que meus filhos não irão intencionalmente cometer pecado. Por último, aprendamos com essa passagem um exemplo para todos os crentes verdadeiros. Nós o achamos nas palavras tocantes que Jesus dirigiu a Maria, quando esta lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Em suas palavras havia implícita uma leve reprimenda para lembrar a sua mãe que ele não era uma pessoa comum e que viera ao mundo para realizar uma tarefa incomum. Jesus fez Maria lembrar-se de que ele viera ao mundo de forma incomum e que ela jamais poderia esperar que ele ficasse residindo incógnito para sempre em Nazaré. Tratava-se de um lembrete solene de que, como Deus, ele tinha um Pai no céu e de que a obra de seu Pai exigia dele toda a prioridade. Essa expressão é daquelas que devem penetrar profundamente no coração de todo o povo de Jesus. Deve imprimir em cada crente o objetivo a ser alcançado em sua vida diária, assim como deve ser o padrão pelo qual devem prover seus hábitos e conversas. Deve despertá-los
quando começarem a relaxar, deve alertá-los quando começarem a sentir o desejo de voltar para o mundo. Estamos envolvidos com os negócios do Pai? Estamos andando nos passos de Jesus? Essas perguntas haverão de nos humilhar constantemente, fazendo-nos sentir vergonha de nós mesmos. Todavia, são de grande utilidade para a nossa alma. Uma igreja nunca está em uma situação tão saudável quanto no momento em que seus membros lutam para alcançar o elevado objetivo de serem iguais em tudo a Jesus. Até o próximo episódio.